Bom, gente, então para a gente começar, só dar play aqui no meu cronômetro, para a gente ficar ligado no tempo, afinal todo mundo tem compromisso depois. A gente vai falar sobre prospecção internacional e visão. E aí eu trouxe essa frase, né, do David Stewart, do livro A Mágica de Pensar Grande, para a gente começar pensando nas coisas, né? Ele vai falar que a crença, ela desencadeia a força para realizar. E isso é um fato, porque não adianta a gente ter visão e não ter crença. Então, para falar de visão, a gente tem que falar de crença também. Bom, eu vou estar trazendo para vocês aqui um pouco sobre as ferramentas de prospecção que a gente tem utilizado no internacional. A principal que a gente tem utilizado é o Facebook. Logicamente, existe o Instagram, existe o LinkedIn. Todas as redes sociais que existem são ferramentas que podem estar te auxiliando nessa tua prospecção no internacional. O que eu trouxe daqui que é importante que eu queria compartilhar com vocês nessa primeira tela? É importante, por exemplo, aqui na minha foto do perfil, o que eu tenho? Eu tenho uma frase em espanhol. Embaixo eu estou com quédate em casa. Porque o que a gente está buscando com o nosso perfil? O nosso perfil está sendo voltado para uma prospecção. E como essa prospecção ela começa? A partir da identificação. Então, logo na minha foto de perfil, embaixo já tem um quédate em casa. Aqui na descrição, eu botei Executivo de Expansão Internacional, está todo em espanhol. Para que quando a pessoa... Eu estou prospectando o México, né? Especialmente o México. Então, isso vai servir para toda e qualquer língua. Por exemplo, se você... Quando a Hilo de abrir nos Estados Unidos, eu quero começar a prospectar nos Estados Unidos. O que você vai fazer? Vai colocar o seu perfil em inglês, tá? O meu está em espanhol porque eu estou prospectando o México e o meu foco é no México. A minha apresentação aqui embaixo, né? É psicólogo empresarial, trabalhou... É a minha descrição e para as pessoas que vão entrar no meu perfil vai estar em espanhol também. E o que é importante? Né? É importante que você faça postagens voltadas para o internacional na língua que você está querendo prospectar. Então, por exemplo, se vocês entrarem no meu perfil hoje, basicamente todas as postagens dos últimos 3 meses estão em espanhol. Por quê? Porque o meu foco no Facebook não é só rede social, o meu foco é trabalho. E se o meu foco é trabalho, eu vou estar fazendo, né, as postagens todas focadas para essa prospecção no internacional. O nosso maior aliado nesse momento, que é essa última setinha aqui, vai ser justamente o chat do Facebook, porque é por meio dele que você basicamente vai fazer a maior parte do trabalho. Né? Então, como a gente começa essa prospecção? Essa última setinha aí do pesquisar é onde a gente vai colocar o que a gente está procurando. E o que a gente está procurando? Por onde começar, propriamente falando? É interessante que você faça uma pesquisa relacionada às empresas de marketing multinível ou vendas diretas do determinado país que você quer prospectar. Então, como eu falei para vocês, como eu trouxe como eu estou trabalhando no México, focado no México, eu trouxe uma pesquisa com o exemplo do México, né? Nas 40 melhores empresas para dedicar a venda direta no México. E, Caio, como é que eu faço essa pesquisa? Joga no Google. Melhores empresas de marketing multinível, melhores empresas de vendas diretas do determinado país que você está querendo prospectar. Você começa por aí, para você ter uma lista das empresas às quais você quer prospectar. E eu trouxe aqui justamente quem quiser printar a tela, quem quiser tirar uma fotinho aí. Não vai dar tempo de escrever, porque o nosso tempo é curto, mas eu trouxe uma lista rápida de algumas das empresas que a gente tem prospectado. Não são todas, tá? Aqui no México a gente tem uma imensidão de empresas, são muitas empresas, e parece que todo mês surge uma nova, né? Então é realmente muita companhia. Aqui está só uma listinha rápida para vocês terem uma noção. O que é o mais importante? É que você tenha um foco. A tua prospecção, ela precisa ter um foco. O que eu quero dizer com foco? Não adianta você querer fazer uma prospecção para México, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia ao mesmo tempo, tá? Porque é um trabalho que ele exige paciência e ele exige dedicação. Então, o mais interessante, a minha dica aqui para quem está querendo se focar no internacional, é justamente ter um foco. Não, eu vou trabalhar o México. Tá bom. E qual empresa do México você vai começar trabalhando? Eu vou começar trabalhando na Gana Excel. Tá, então vamos lá na Gana Excel, você vai ter esse foco na Gana Excel por um determinado período de tempo, depois você pode mudar, pode ir para outra empresa, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha um foco e um direcionamento. Eu acho que isso serve para o nosso trabalho como um todo, não só para a prospecção do México. E como fazer a prospecção? Né? Aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas tem Go Life México, certo? Então, o que eu fiz? Eu selecionei uma das empresas, a Go Life está embaixo da Zija aqui, eu selecionei a Go Life e digitei na barra de pesquisa, que é essa barra de cima aqui do Facebook, que está aparecendo na tela para todo mundo, Go Life México. E o que me apareceu? Me apareceu várias coisas, pessoas, grupos, publicações, fotos, vídeos, várias coisas relacionadas a Go Life e México.
E o que que você vai fazer? O que é mais interessante? Vocês podem ver aqui do lado, está selecionado tudo, né? O que que você vai fazer? Você vai selecionar páginas. E por que eu digo que você vai selecionar páginas? Porque as páginas são o melhor lugar para nós encontrarmos as pessoas que estão relacionadas àquela determinada empresa de marketing multinível que você está procurando. Caio, como assim? Antes da gente entrar na página propriamente dito, você pode filtrar os seus resultados. Aqui nessa aba lateral, não sei se vocês estão vendo a setinha preta, tem localização, em qualquer lugar, Cidade do México, Belém, etc. Eu geralmente coloco Go Life México, eu não uso muito esses filtros, eu trouxe mais para que vocês tenham uma ideia de que a gente pode fazer e que a gente pode se aprofundar mais, né? Assim como a categoria, né? Qualquer categoria, negócio do local ou lugar. Mas enfim, você vai em página e como eu seleciono a página que eu quero trabalhar? No exemplo que eu trouxe para vocês, eu selecionei aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta página, que até está cortada aqui embaixo, mas eu selecionei a quinta página. E como que eu fiz para selecionar a quinta página? Eu abri todas as 5 e vi a que tinha mais curtidas. Por que, Caio, a página que tem mais curtidas? Porque a página que tem mais curtidas, que foi justamente essa, ela tem um engajamento maior. Eu selecionei a quinta, Go Life México, e aqui a página aberta para vocês, Go Life México. Ela tem um engajamento maior. E o que é um engajamento maior? Ela tem mais pessoas que visualizam a página, que acompanham a página e que curtem a página. Então, qual é o teu trabalho? Abre, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, talvez páginas, as primeiras, vê uma que tem uma quantidade legal de curtida, porque imagina que essa quantidade legal de curtida é igual à quantidade que tu vai poder prospectar, tá? Isso é muito importante. Então, essa página que eu selecionei, ela tem 3.120 curtidas, 3.120 pessoas curtiram isso. E o que você vai fazer depois que você entra na página? Você vai procurar a parte de publicações. É interessante falar, só para quem não está muito acostumado com o Facebook, quando você abrir a página, vai aparecer a foto de capa, vai aparecer algumas informações. O teu foco é descer na página, ver a quantidade de pessoas que curtem a página e ir para publicações. Quando você abrir a aba publicações, ele vai mostrar todas as fotos, vídeos, tudo que tiver relacionado à página que o dono da página publicou para as determinadas pessoas que acompanham a página. Né? Então, no exemplo que eu trouxe aqui desse print, desculpa, eu ia apagar o rosto das pessoas, mas eu acabei não conseguindo. Mas como a gente está no treinamento, isso não importa muito. O foco aqui é você ver a quantidade de curtidas que aquela determinada postagem tem. Caio, por que a quantidade de curtida? Porque na quantidade de curtida, você vai ter a sua quantidade de pessoas que você vai poder prospectar. Como eu falei na página, vai servir também para postagem aqui para as postagens, né, da própria página. Então, se você fizer o clique por exemplo, vocês estão vendo aqui o número 88, você vai clicar nesse númerozinho 88. O que ele vai abrir? Ele vai me dar 88 prospectos. Olha que maravilha. 88 pessoas que ou trabalham com multinível, ou que consomem os produtos dessa determinada empresa, ou que compram e consomem, mesma coisa, né? Mas que compram os produtos daquela empresa. Então, isso é a parte mais interessante, porque você vai abrir, você vai ter aí 88 pessoas como potencial para sua prospecção. E o que você vai fazer a partir de agora? Tu tens duas opções. A primeira, tu pode já sair adicionando. Essa opção eu não indico, porque tu vai ter um grande volume, só que tu não vai estar escolhendo as pessoas. E a segunda opção é justamente você abrir o perfil da pessoa para que você saiba quem você está adicionando. Eu indico a segunda opção, tá? Porque a gente vai trabalhar sim com volume, a gente precisa trabalhar com números, com metas, só que é interessante que você saiba quem você está adicionando e que você saiba que você tenha um mínimo de conhecimento sobre aquela pessoa. Então, você vai clicar, né? Se você, por exemplo, colocar o mouse, vou colocar o mouse em cima do nome da pessoa. Se você só deixar o mouse em cima do nome da pessoa, não clicar em nada, ele vai te dar algumas informações rápidas, né? O nome dessa pessoa aí que eu tirei é Reas Antônio, e ele é um autônomo, mora em Georgetown, Guiana. Nem sempre, a gente sabe que nem sempre essas informações são verídicas. De toda forma, eu já não adicionaria ele, porque ele está me dizendo que mora em Georgetown, e o meu foco é México, país México, né? Então, se o meu foco é México, especificamente Cidade do México, por exemplo, agora a gente não está tanto com esse foco porque não tem mais a questão do presencial, né? A gente pode trabalhar tudo no online. Então, qualquer pessoa do México inteiro, né, do país inteiro do México, a gente está podendo prospectar e trabalhar no online. Agora, se você quer mais informação sobre aquela determinada pessoa, você vai simplesmente abrir o perfil da pessoa, faz o clique no perfil da pessoa, e aí você vai ver várias informações. O que eu indico entra no perfil da pessoa, veja as informações da pessoa, veja o que te chama a atenção naquele perfil, porque você vai ter, inclusive, aporte para você poder conversar com aquela pessoa.
Não é só adicionar a pessoa. Se você entra no perfil dela, vai ver, o cara trabalha com isso, o cara mora em tal lugar, o cara tem tantos amigos. Inclusive, isso faz com que você não adicione, por exemplo, fakes, né? A gente sabe que o Facebook ele é uma excelente ferramenta de prospecção, mas tem muita gente que cria perfil no Facebook e simplesmente é um perfil falso, né? Isso que é o fake. Então, é interessante você entrar, dar uma olhada na página da pessoa e depois você adiciona. O que a gente deve buscar fazer? Primeiro lugar, cara, as duas ferramentas mais importantes são Facebook e Messages. São as duas ferramentas que a gente mais está utilizando. O WhatsApp também, né? Com toda certeza, o WhatsApp ele vem como uma ferramenta interessantíssima, mas lembra, o teu foco da prospecção online é utilizar as redes sociais para trabalho. Não é utilizar a rede social para ficar subindo e descendo a linha do tempo e perdendo tempo. Rede social para trabalho. O que você vai buscar? Você vai buscar relacionar-se. E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma realidade do México e provavelmente de muitos outros países. Mas as pessoas aqui no México, elas são fechadas, algumas são fechadas, e muitas delas são desconfiadas. Então, quando você já chega falando, porque eu tenho uma oportunidade, um negócio do século XXI, trabalho com multinível. Aqui o multinível ele é muito, muito visualizado. Então, muita gente já conhece multinível, não tem tanto preconceito como tem no Brasil, mas é bem interessante, porque mesmo com tudo isso, as pessoas ainda são muito desconfiadas, né? Então, imagina, eu sou um brasileiro, eu estou adicionando aquela pessoa, e aí eu vou começar a falar com aquela pessoa e eu já falo, cara, eu tenho um negócio espetacular para ti. Tu pode até conseguir alguns. Tu pode até conseguir alguns. Mas da experiência que a gente vem tendo aqui, e aí eu falo para vocês que tudo que eu estou falando para vocês é baseado na experiência que eu venho vivenciando. Da experiência que a gente vem tendo aqui, você deve primeiro buscar se relacionar, conhecer aquela pessoa e, em terceiro lugar, está a tua prospecção. É lógico que isso você vai dar, sei lá, 2 dias para conhecer a pessoa, não sei. Isso uma estimativa de tempo, tá? Você vai sentir, é pelo feeling. Vai conhecendo a pessoa, vai trocando uma ideia com a pessoa, vai buscando se relacionar. E uma coisa muito importante, que inclusive está no áudio da semana. Quem não escutou o áudio da semana do Igor Ferreira, escute. Nunca mostre um plano sem saber a necessidade do seu prospecto. O teu objetivo no relacionamento é saber a necessidade do teu prospecto e tu mostrares o Grupo Rinode como ferramenta que pode levar o teu prospecto do ponto A para o ponto B. O nome do nosso negócio é Marketing de Relacionamento, Network Marketing. O próprio nome já tem relacionamento. Então, o teu trabalho é buscar se relacionar. E, Caio, como é que eu vou buscar me relacionar? Muito provavelmente tu já ouviste, já leu, já viu, e qualquer pessoa da tua linha ascendente já te falou dessas 4 letrinhas. Forme, família, ocupação, recreação e mensagem. Não necessariamente nessa ordem você precisa falar, mas tu pode seguir isso aí, que isso daí é basicamente uma receita de bolo para tu te relacionar com qualquer pessoa. Cara, quem não gosta de falar da família? Quem não gosta de falar do trabalho ou reclamar do trabalho? Quem é que não vai gostar de falar o que está fazendo para ficar mais tranquilo, por exemplo, na quarentena? A gente tem um momento que é um momento extremamente interessante para todos nós, principalmente para a prospecção. E no final, a mensagem é quando você souber, né, a necessidade do seu prospecto, você já vai convidar para uma live. O que mais a gente tem aqui? As 2 coisas essenciais que você deve saber para o teu Facebook. Aqui em cima, nessa primeira seta, a seta preta, você vai acompanhar todas as pessoas que já te adicionaram, beleza? As pessoas que você tem amizade, pessoas que mandam solicitação de amizade para você. O que é mais importante? Não saia falando com todo mundo. Não saia falando com todo mundo. Fale com as pessoas que te aceitaram. Por quê? Porque eu comecei falando com todo mundo. Eu queria muito volume, eu queria volume. E o que aconteceu? Depois de um determinado tempo, por exemplo, tu manda, sei lá, 50 mensagens, o Facebook ele começa a te barrar. Ele começa a te bloquear, ele acha que tu é um robozinho que está fazendo um trabalho lá, sei lá, mas ele entende que você é um robozinho. Então, o mais importante, fale com as pessoas que te aceitarem. E como é que você vai falar? Por meio do Message, que é onde está esse chatzinho aqui, que tem essas três notificaçõezinhas aí, beleza? Quais são as chaves para a construção do teu negócio internacional? Primeiro, constância. É muito importante que você faça uma determinada atividade todos os dias. Cara, eu dedico, sei lá, 6 horas do meu dia agora, que está na quarentena, 6 horas do meu dia para fazer Rinode. Beleza, tira uma. Se tu queres esse trabalho no internacional, se tu queres ter rede no internacional, todos os dias tu tem que dedicar pelo menos 1 hora. Exemplo, o tempo quem vai determinar é você. O importante é você fazer um pouco todos os dias. Até porque todos os dias tu vai ter prospectos novos, tu vai estar alimentando a tua lista. Se tu adiciona 5 pessoas na tua lista por dia, ao final de um ano, vamos colocar como se fosse 350, 700, 1.400, mais 350, 1.750 pessoas novas para o internacional para tu prospectares. 5 pessoas ao dia que tu adicionaste no Facebook. Cara, a decisão é tua, mas os números estão aí.
Paciência, entender que tudo tem o seu tempo, que tudo vem ao tempo, dá o tempo necessário para crescer, brotar e florescer. É necessário paciência, porque o negócio ele não vira do dia para a noite. Ele não vira do dia para a noite. Você vai fazendo com constância, todo dia, conhecendo gente nova, adicionando outras pessoas, entrando em contato, e conforme o tempo vai passando, o teu negócio ele vai virando. E imagina, se tu consegues uma pessoa para o internacional, para o teu negócio se tornar internacional, essa uma pessoa pode conectar 20, pode conectar 10, pode conectar 100. Eu não sei. Mas uma pessoa pode fazer com que o teu game mude no internacional. Uma única pessoa. Dedique um tempo todo dia, como eu falei, trabalhe com metas diárias. Isso é a praxe do nosso negócio, né? É o mais importante para o nosso negócio. Dedicar um tempo todo dia para o negócio como um todo, não só para o internacional. Trabalhe com metas diárias, busque se relacionar com seus prospectos. Antes de mostrar o plano, saiba a necessidade, como eu já falei, do vídeo. E uma ferramenta que é muito importante para a gente é utilizar um tradutor. Ah, Caio, eu não sei falar espanhol, como é que eu vou prospectar? Eu também não sabia. Hoje eu já hablo em espanhol e hablo um pouquito bem, as pessoas hablam para mim, oh, Caio, tu estás falando muito bem, os mexicanos. E eu também não sabia, mas eu aprendi. E o mais importante é, se você tem foco, se você sabe onde você quer chegar, se você sabe o que você quer, você vai aprender a falar espanhol. Beleza? Utilize uma das ferramentas, a gente tem o Google Tradutor, que é um tradutor legal. Eu indico o DEEPL, que é o DeepL, que é um tradutor também. Ele já me ajudou muito no início, principalmente com relação ao contexto, né, das frases. Vou trazer um pouco de visão, vou ser um pouco mais rápido aqui com vocês, por conta do tempo, né? O tempo não me impede de ficar falando muito, mas só para que vocês tenham uma noção. A gente tem no Brasil 211 milhões de pessoas, 211 milhões de habitantes e pouco mais de 300 mil consultores ativos do Grupo Rinode. E um Titã. Vocês sabem quanto dá isso em porcentagem? Menos de 1%. Menos de 1% da população brasileira está na Rinode. E aí tem gente que fala de saturação. É brincadeira, né? É brincadeira. O mais importante é que você tenha foco, é que você saiba o que você quer. Lembra que, além de a gente ter menos de 1% ativo na Rinode, tem gente nascendo todo dia. Tem gente nascendo todo dia. Então, tu tens aí um negócio com um potencial incrível ainda no Brasil também. No Brasil e para o mundo, né? No mundo, a gente tem aí 7,6 bilhões de habitantes, mais de 300 mil consultores ativos no Grupo Rinode e um Titã. Cara, o nosso jogo, ele está só começando. A gente está falando de Brasil, né? A gente já está também na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia e no México. Né? E no México, então a gente já está funcionando aí nesses 6 países. E é por isso que eu digo, a gente tem um mundo todo pela frente. Imagina que a gente só está em 6 países nesse momento. O que vai acontecer nos próximos anos? E quando chegar nos Estados Unidos, tu vai estar fazendo o quê? Aqui é só um potencial, né, de população. Eu gosto muito de trabalhar com números, então eu trouxe alguns só para vocês saberem. No Brasil, como eu falei, a gente tem 211 milhões de pessoas, na Colômbia 50 milhões, no Equador 17 milhões, no Peru 33 milhões, na Bolívia 11 milhões e no México 135 milhões. Já estamos funcionando em 6 países, só estamos funcionando em 6 países, ainda vamos funcionar em muitos mais, mas o nosso potencial de prospecção é um total de 459 milhões, 889 mil, 299 pessoas. Então tem muita gente para a gente falar. O quanto você acredita no potencial da tua empresa? Cara, eu tenho 25 anos. Eu tenho certeza absoluta que a Rinode não se contenta só com 6 países. Sabe quantos países a gente tem ao redor do mundo? Registrados pela ONU, nós temos 193 países membros da ONU. Tu achas que a Rinode vai estar aonde, meu amigo? Ou melhor, tu vais estar aonde com a Rinode quando ela estiver nos outros países? Eu quero te passar a seguinte visão. Imagina, você já imaginou alguma vez que em algum momento da tua vida tu vai estar dormindo? Tu vai estar dormindo. Isso é uma visão dos meus duplos e que para mim funciona muito. Em algum momento da tua vida tu vai estar dormindo do outro lado do mundo, 24 horas de diferença, horário completamente diferente. Vai estar acordando um japinha que vai estar escovando os dentes com o Pro White e tu vai estar botando dinheiro no teu bolso. Cara, imagina o potencial de mercado que tu tens, que nós todos temos aqui. Olha a visão. 24 horas do outro lado do mundo, um chinês usando Pro White e tu botando dinheiro no bolso. Isso é o mais importante. E aqui, só para a gente fechar, essa já é a minha última tela. Estou com 45 segundos para finalizar. Essa tela a gente viu aqui num treinamento com o Lucas Battistoni, nosso 5-star. Agradeço muito, minha linha ascendente. E ele trouxe para a gente justamente a visão dele, né, de onde nós saímos e para onde nós vamos.
Ele fala que nos próximos 5 anos nós vamos estar em mais de 30 países, com 1.000 imperiais. Nos próximos 20 anos, mais de 100 países. Em 20 anos, 100 países em 20 anos. Da América Latina para o mundo. E por que ele traz isso da América Latina para o mundo? Isso é muito legal. A gente tem várias empresas de multinível, várias outras companhias que fazem dinheiro com os latinos, que fazem dinheiro com os brasileiros, que fazem dinheiro com nós, com nós outros, com nós outros hermanos. Muitas companhias. E o que acontece? A gente está tendo uma oportunidade pela primeira vez de uma companhia latino-americana, uma companhia brasileira, para a gente é o melhor, né? Uma companhia brasileira que está crescendo para o mundo inteiro, expandindo para o mundo inteiro, e a gente está tendo aí essa possibilidade de mercado. Mais de 100.000 diamantes. E isso é só um pouco da visão que a gente tem. A visão que eu tenho, cara, é que o Grupo Rinode está apenas começando. E aí a pergunta que eu queria deixar para o final é: em qual país você deseja construir o seu negócio da Rinode? A nossa colega, ela falou ainda agorinha sobre quadro, não quadro de sonhos, né, mas no livro do Milagre da Manhã, eles trazem justamente que você tem um foco, que você tem um objetivo, que você sabe onde você quer chegar. E aí tu pode colocar para tua visualização em qual país tu vais querer estar morando para estar construindo o teu negócio do Grupo Rinode. Tu já sabe isso? Se não sabe, começa a pensar. Muito obrigado.